Bom dia de novo. Obrigado que todo mundo veio aqui. Acho que a gente está super feliz de ver o auditório cheio. Toda vez que você vai dar alguma palestra, você fica com medo de não ir ninguém, né? Então, 2 medos. Não ir ninguém e não ter nenhuma pergunta no final. Então, já fica a dica aí. Quem fizer a primeira pergunta vai ganhar o prêmio. Mas, a gente vai fazer aqui meia hora uma conversa sobre organizações exponenciais e depois a gente divide a conversa com vocês, que vai ficar mais legal. Então, 1, 2, 3 e já. Vamos lá, Bruno. Vamos lá. Bom, então, primeiro, queria falar um pouquinho de mim e do Lucas. Eu sou a Bruna, sou da Laje. A Laje é uma plataforma de inovação, ela é uma spin-off da Nakoto Branding. E há 2 anos a gente entendeu que era necessário contribuir para o fortalecimento do ecossistema de inovação aqui no Brasil. E a gente abriu essa empresa, e essa empresa faz 3 coisas. A gente tem uma área dedicada a uma escola onde a gente ensina as pessoas e capacita pessoas para que elas possam desenvolver suas habilidades de inovar dentro do negócio dela, ou dentro de uma organização, ou com inovação social. A gente opera dentro de grandes organizações em termos de cultura e de novos modelos de negócio, apoiando o desenvolvimento disso lá dentro. E a gente está lançando agora um programa de aceleração de negócios da Laje, que é o Fernando, como todos conheceram no nosso site. E com isso a gente tem apoiado tanto pessoas quanto empresas nesse processo de descoberta, de conseguir se habilitar em novas competências, de construir novos negócios nesse país. E o Lucas? Bom, meu nome é Lucas, eu pelo sotaque já denuncio o RH e vim aqui como WeWork. WeWork é a maior plataforma de criativos do mundo. Entre eles, a gente tem empresas fantásticas como a Laje. A gente está chegando no Brasil agora e durante a palestra, depois eu vou explicar com mais detalhe o que é, mas também é conhecido como o maior coworking do mundo, mas muito mais que isso, é uma comunidade para quem quer fazer a diferença. E aí, embora o Lucas fosse mineiro, eu sou mineira também, então a gente ficou discutindo se a gente ia trazer pão de queijo dessa conversa. Mas o fato é que quando a gente pensou em construir essa proposta, esse bate-papo com vocês, a gente se identificou muito com essa foto aqui, que é uma foto de Marte, né? E, acho que nos dias de hoje, quando a gente mostra Marte, a primeira pessoa que veio à nossa cabeça é o Elon Musk. A gente não vai falar do Elon Musk aqui. Apesar de ser uma organização exponencial. Exato. Mas o fato é que, para a gente, organizações exponenciais há 3, 4 anos atrás, era como se a gente fosse para Marte. E por que disso? Porque tanto o Lucas quanto eu, a gente veio de um mundo de organizações tradicionais. Ele era advogado de M&A, né, Lucas? Do Itaú, isso. E eu era economista de M&A. Então, a gente vivia um mundo que nem imaginava que estaríamos aqui hoje falando sobre organizações exponenciais. E a boa notícia disso tudo é que, à medida que você entende que como faz para se inserir nesse mundo e, mais do que se inserir, contribuir para a construção dele, que é o bacana. Eu acho que é por isso que todos estão aqui hoje. E aí a gente tem uma tela em branco. Mas a analogia de Marte é muito que hoje Marte parece um negócio longe, né? E essas coisas, a gente está aqui falando que parece um negócio super longe, mas nada que meia dúzia de livros e uma viagem, 2 viagens, conhecer gente inteligente, interessante. Você já começa a ficar com a cabeça a mil, quer saber o que é, e daqui a pouco tudo que você fazia antes não tem nenhum sentido e você quer ir para Marte, você quer trabalhar em coisas exponenciais e aí daqui a pouco você começa a trabalhar com essas coisas. Bom, então a dinâmica a gente quer que seja bastante interativo o dia, quer dizer, 1 hora que a gente vai ter. E vamos falar um pouquinho dos conceitos, trazer o case study da WeWork, que é uma unicórnio interessantíssima e um super case exponencial, e a gente vai abrir para dialogar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Primeiro e mais importante conceito, são 2 importantes conceitos quando a gente fala de organizações exponenciais. O primeiro é o que é exponencial versus o que não é, né? Então, o que não é exponencial é linear. E todo mundo, o modo de produção que a gente viveu e ainda vive, ele é linearizado. O que isso significa? Significa que tudo que é construído é uma constante de adição, né? Ou seja, se eu vendo alguma coisa, eu produzi alguma coisa. Então, o meu 1 vai para 2. E a lógica exponencial é a multiplicação constante, ou seja, se eu produzo 1, eu recebo 2, se eu produzo 2, eu recebo 4, se eu produzo 4, eu recebo 8, 16, 32, e aí é exponencial.
E a gente percebeu que o nosso mundo começou a se descolar da linearidade quando a gente adicionou informação à tecnologia, e a tecnologia da informação tem acelerado tudo que a gente tem desenvolvido hoje no mundo. Esse é um exemplo super clássico disso, né? Então a gente tinha a mudança da fotografia do filme para o digital, que a gente mudava de uma base material e mecânica para uma base que fosse digital e informacional. E com isso vem a disrupção desses modelos todos, trazendo para a gente um novo paradigma. E esse paradigma, que é o segundo conceito muito relevante para a gente pensar organizações exponenciais, é o paradigma da escassez e da abundância, né? Então, quando a gente estuda na faculdade, ou, por exemplo, quando estuda economia, a primeira aula que você tem é que qualquer coisa que você vai desenvolver, você assume uma premissa que os recursos são escassos. E aí você começa a aprender alguma coisa sobre economia. E aí, recentemente, né, principalmente na última década, nos últimos 15 anos, quando a gente começou a entender que a informação era abundante e adicionou tecnologia a ela, e os negócios começaram a se desenvolver a partir disso, a lógica do nosso mundo mudou, a lógica dos mercados mudaram e a lógica das empresas também. Porque o desafio passa a ser como eu gerencio a abundância e não como eu gerencio a escassez. E com isso, toda a lógica de custo marginal ela vai sempre tendendo a zero. Então, os modelos de negócio vão mudando, porque você começa a avaliar que a monetização ela deixa de ser linearizada e ela passa a ser escalada sob esse olhar. E o legal disso tudo é que a abundância, através da tecnologia, só trouxe melhorias para nós. Então, assim, a gente tem uns dados muito bons que mostram o seguinte: no nosso último século, a expectativa de vida da humanidade ela mais que dobrou, a taxa de mortalidade infantil reduziu, quase que acabou, reduziu 90%, a taxa de mortalidade maternal praticamente ficou inexistente, e aí todos os custos que estão inerentes à nossa vida, elas foram caindo bastante, né? E aí tem um cara que foi o fundador da Intel, Moore, ele começou a perceber que existia um padrão e uma lei para isso, que inclusive a gente chamou de lei de Moore depois. Quando ele criou a Intel, ele percebeu que existia uma frequência, uma série que era rítmica e era previsível na performance do poder de processamento que ele estava criando em termos de dados, né? Então ele percebeu que a cada 18 meses, os dados processados, quer dizer, o poder de processamento dos dados, ele dobrava e o custo de aquisição desses dados, desses transistores, ele caía pela metade. E aí, em algum momento, começou-se a perceber que isso era replicado para qualquer área da ciência, qualquer área de negócios, onde a gente conseguisse plugar informação e tecnologia. E aí a gente começou-se a fazer cálculos previsíveis em relação ao desenvolvimento da lei de Moore em várias frentes: inteligência artificial, robótica, neurociência, biologia e tudo mais. Então, aqui é o que o Moore previu na década de 70. Ele fez essa avaliação. E aí, somado a isso, o que foi acontecendo? A gente foi entendendo que a tecnologia foi ficando cada vez mais barata, que a gente plugava ela estava ficando com custo marginal muito baixo, e isso está permitindo com que a população mundial tenha acesso à internet e vários serviços de forma democratizada em uma velocidade muito alta. Então, imaginem que até 2020 a metade da população do mundo vai ter acesso à internet. Pensa, gente, o exercício é pensar o que virá quando 3 bilhões de pessoas, o que já está acontecendo muito freneticamente na nossa vida, estamos aqui hoje, o que vai acontecer quando 3 bilhões de pessoas tiverem acesso à internet, puderem comprar pela internet, puderem criar conjuntamente, puderem fazer relações, puderem se deslocar, e aí, somado a isso, imaginemos que, além de nós estarmos conectados à internet, as coisas estão se conectando às coisas. E o mais fascinante disso tudo é que a gente está só no início da curva, né? As pessoas que estudam dizem que a gente está em apenas 1% do que é digitalização do mundo. E o que isso significa? Significa... Gente, assim, tem uma coisa importante também. 1% de um mundo digitalizado significa 30 bilhões de coisas conectadas. E vamos lembrar sempre que a gente representa 6 bilhões de pessoas, né? Então, se
Hoje, a gente tem 30 bilhões de coisas conectadas e a gente está em 1% que virá a ser daqui a 10 anos. Isso significa que em 10 anos a gente vai ter 1 trilhão de coisas conectadas. Então, tudo vai estar conectado em volta de nós, não necessariamente passando por nós. E aí, o desafio nosso é pensar qual é o impacto disso na nossa vida e o mais importante, né, como é que a gente se prepara e constrói junto tudo isso que, já que é previsível e é rítmico, já está dado. Se puder fazer um parênteses rápido, é difícil a gente que foi criado com a lógica industrial, que é a lógica da água, que é assim, eu tomei água, a água acabou. Então, a lógica do recurso escasso, para a gente mudar completamente de lógica. Então, vamos, por exemplo, no Facebook. Cada pessoa nova que entra no Facebook, ela não retira valor do Facebook, ela agrega valor no Facebook. E aí, esse efeito de rede é antigo, tem vários negócios que já se aproveitaram disso, mas você vai pensar que com esse cenário aqui de internet das coisas e pessoas conectadas, você vai ter 1 milhão de possibilidades para criar negócios que vão poder aproveitar essa escala de tecnologia, mesmo que o negócio não seja em si de tecnologia, mas o jeito que você consome, o jeito que você interage, essa mentalidade que cada pessoa nova, ela, em vez de tirar um recurso, ela vai adicionar um recurso, porque ela vai se somar a uma rede. É difícil da gente conseguir sair do jeito da revolução industrial de pensar e pensar nesse jeito novo, assim, mas a grande verdade é que vários negócios que a gente vai falar o exemplo aqui, o que eles conseguiram fazer foi exatamente criar um efeito de rede que gerou exponencialidade trocando por aquela linearidade que a Bruna falou. Isso. E aí, pensamento exponencial, né? Então, imaginemos que há 20 anos atrás, na verdade não, 10 anos atrás, o mapeamento do nosso DNA custava 3 bilhões de dólares. Né? Hoje ele custa 100 dólares e daqui 3 anos vai custar um penny. E o que isso significa? Significa que todo mundo vai ter o seu mapeamento de graça daqui a 3 anos. E como o DNA é um código, ele está plugado à tecnologia da informação, imaginemos, tem uma coisa muito interessante, que provavelmente daqui a 30, 40 anos, a próxima geração já vai nascer com na década de 30, no ano passado, a gente dobrou a expectativa de vida, certamente na década de 30 desse ano, a gente vai, se não dobrar, aumentar muito novamente a expectativa de vida. E aqui é uma coisa interessante em relação à questão da entendemos que em coisas que são mais braçais, então montadora, você vai no pedágio, tem menos pessoas, você passa no pedágio automático. E aí isso foi evoluindo para as máquinas que estão aprendendo, elas não são só cognitivas, mas elas aprendem, e elas estão começando a substituir posições que a gente tem hoje, que estão ligadas às atividades do as posições de trabalho hoje vão ser desnecessariamente feitas por pessoas, por seres humanos. E, de novo, nesse contexto que o Lucas levantou, com todo esse acesso, com toda essa abundância, parte de nós entender qual vai ser o nosso próximo estilo de vida, né? Quais são as funções que a gente vai ter. Muito mais que um emprego, é o que eu estou fazendo nesse momento. E aí um case... Porra, sumiu aqui o negócio. Vou falando então. Então, é bom trazer o que já está acontecendo. O JP, por exemplo, é um banco americano e o que eles fizeram no ano passado foi contratar um sistema de inteligência artificial onde eles conseguem substituir 300 mil homens da área de legal deles, né? Ou seja, ele tinha uma área entregando contratos comerciais de crédito. Essa área hoje está extinta porque tem um robô que está fazendo isso, um nível de assertividade muito maior. Jornalismo é a mesma coisa e várias outras empresas nesse sentido. E aí, gente, assim, o que a gente está percebendo é que a gente está mudando o discurso da escassez para o discurso da abundância. E um case que a gente gosta muito é a lógica da conversão de recursos. Então, se a gente pegar, por exemplo, a energia solar, todo mundo está falando, ele passou por uma crise de energia 2, 3 anos atrás muito forte no Brasil, porque a gente tem uma concentração muito grande na energia hidrelétricas, termoelétricas, e a gente olha para esse gráfico e, poxa, pensa, bom, né? Então,
Quer dizer, que a gente consegue se apropriar de uma energia que está abundante, que é a energia do Sol, e estão percebendo que a conversão dessa energia pelos painéis solares, eles têm aumentado a capacidade de energia a cada 22 meses e o custo também tem caído pela metade nesse nível. E a beleza de tudo é que, como a gente consegue calcular, percebe que daqui a 23 anos a gente vai ter energia de graça para todo mundo. Então, nesse contexto, como as empresas que estão ligadas à energia hoje se posicionam e o que faremos sobre o olhar da engenharia reversa para poder continuar sendo relevante e crescendo em um ambiente onde o modelo de negócio vai ter que mudar. Da nota que a gente gosta muito, que ele é bastante emblemático, que é entender a lógica da materialidade em relação à abundância. Né? Então, a nota em 2006, ela tinha um valor de mercado de 104 bilhões de dólares. Em 2007, ela comprou a Navtec. A Navtec era uma empresa europeia que tinha toda uma rede de captação, de geolocalização. E naquele momento, eles foram apoiados por essa compra, pagaram 8 bilhões de dólares na Navtec. E eles entenderam que seria só que ele não contou que 2 meses depois a Apple com o iPhone iria disponibilizar o Waze de graça para todo mundo. Né? E aí o Waze matou esse novo negócio que a Nokia queria entrar, porque as pessoas poderiam usar o mesmo sistema de geolocalização, só que muito mais inteligente, porque afinal as pessoas estavam juntas numa rede social indicando caminhos melhores e mais rápidos para poder se deslocar. E aí a Nokia, em 2012, então, perdeu 90% do valor de mercado e o ano passado foi vendido pela Microsoft. Não sei se você lembra desse episódio, Lucas, mas foi muito emblemático. O CEO da Nokia e o CEO falou uma frase que é bastante emblemática, ele falou o seguinte: a gente fez tudo certo, mas a gente perdeu. Né? Eu acho que essa é o que o Lucas estava falando de a gente está tão viciado e óbvio, a gente nasceu nessa outra realidade e de fato ele fez tudo certo. Não, e trazendo para a vida real, ontem eu fui tentar apostar com ele, perdi, né? Tava aquela chuva terrível e ele fala, não, vai pelo corredor ali que vai dar mais rápido, não é possível. E óbvio, toda vez que você aposta com ele, você perde, mas de novo, você tenta fazer ali a linearidade, o que você está acostumado, o que você já viu, não é possível que a 9 de julho vai ser mais devagar que esse caminho aqui, aí você chega lá, tá passando um protesto, não sei o que, vai ser mais devagar. A inteligência ela supera a nossa individual. E aí, óbvio, eles fizeram o melhor podia dentro de uma lógica que eles estavam mais. Né? Então, quanto mais conectado você está com gente diferente, o primeiro investidor da Uber, ele hoje investe em gente que faz jogo de videogame. Então ele fala, cara, se você não estiver conectado com gente diferente ou esquisita, você não vai conseguir fazer nada. Ele é o único veículo que é com o Lake Tower. Ele tem um Lake Tower, fica lá com o pai dele, trazendo empreendedores exóticos, mas não igual ao Uber, eu acho que ele já resolveu a vida, né? E ele tem isso também. Exato. Só para ver a média de idade aqui, quem aqui já teve um Nokia na sala? Quem aqui tem um Nokia? Tá bom. Bom, mas então, gente, o ponto todo é isso, né? A gente aprendeu como expandir a tecnologia, porque afinal ela está barata, está acessível, a gente consegue subir um site, qualquer coisa em 15 minutos, Lucas, no máximo. E agora a gente tem que aprender a expandir as organizações, né? O desafio é nosso e não interessa se você está empreendendo, se está numa organização grande, o papel é individual e todos somos agentes de mudança nesse processo. Então, entendendo a lógica do pensamento exponencial, a gente começou a refletir sobre o que é uma organização exponencial. E organização exponencial é aquela empresa que ela tem uma performance muito superior às empresas que estão na indústria que ela atua. E aí a literatura ela é mais performática, e aí não necessariamente valuation, mas atividade
coisas, agilidade na redução de custo e várias outras variáveis, mas o fato é que ela performa muito melhor. E aí a gente trouxe aqui alguns cases que são bastante interessantes em relação a essa variação. Então, por exemplo, o Airbnb tem 90 vezes mais chamadas por funcionário de um booking de um quarto do que uma empresa da rede hoteleira. A GitHub ela consegue subir 109 vezes mais repositórios de códigos-fonte por empregado do que a maior empresa de software do mundo. O Google Ventures ele consegue investir em empresas de early stage 2 vezes mais, com processos de desenvolvimento 10 vezes mais do que qualquer outra empresa de venture capital. A Quark faz isso 10 vezes melhor, desenvolve 10 vezes mais rápido produtos do que qualquer empresa de desenvolvimento. A lógica é que eles fazem isso, ela faz um produto e lança em 29 dias versus em 300 dias. E aí, pensando que aqui a gente está falando muito de negócios que estão ligados a hubs de conexão, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, empresas do mundo real, economia real, a Local Motors é uma empresa chinesa que fabrica carros. Ela faz isso 1000 vezes mais barato do que uma empresa de automóvel tradicional. Um processo de 5 a 22 vezes mais rápido de produção de carro maior. E aí vai, né? A Tesla, por exemplo, ela vai 30 vezes mais market cap por empregado que qualquer uma empresa do negócio, da indústria dela. E aí, ok, então a gente entendeu qual é o pensamento, a gente entendeu quem são essas empresas, o que elas fazem. Agora, o mais importante de tudo que a gente tem que levar para casa é o como, né? Então, se essas empresas estão fazendo, como o Lucas bem disse, a gente pode fazer também. E o que é ser uma organização exponencial? A primeira coisa, esse slide ele é um slide inspirado na Singularity. E ela é uma fórmula matemática também. O que ela propõe? Ela propõe que, primeiro e acima de tudo, você, para construir alguma coisa, tem que ter um propósito muito claro. E esse propósito ele tem que ser grande, ele tem que ser inspirador. A gente chama isso de propósito massivo transformador. Associado a isso, existe uma lógica de atributos que são externas à organização, que são internas a ela. Os atributos externos é tudo que a gente vai construir para gerenciar, para criar uma comunidade, para utilizar ativos que não estejam oriundos e onerando a minha operação, que é o que a gente chama de construção de comunidade, utilizar recursos staff on demand, usar ativos alavancados, gerar engajamento com essa turma e principalmente usar algoritmos que podem gerar conhecimento e formas com que as pessoas consigam interagir de uma forma mais objetiva e mais individualizada, que é o que a gente chama de lado direito de código. E o nosso lado interno é o quão a gente consegue ser eficiente e produtivo para ter assertividade e fazer com que as externalidades permitam com que a gente cresça exponencialmente. Então, essa é a lógica de uma organização exponencial. E o bom disso, gente, é que a gente não precisa ter todos esses atributos. Nenhuma empresa exponencial tem, ao contrário. Em média, a gente tem 4 desses atributos. E aí, passando sobre o que é um propósito transformador massivo, ele tem que ser muito único, ele tem que ser muito inspiracional, ele tem que ser sincero, ele tem que indicar o que você quer fazer no mundo. Né? Então, a Ana Couto, ela fala uma coisa muito boa, que é que marca que você quer deixar. Ou seja, você veio nesse mundo para fazer o que da sua vida? E é isso que vai nortear a construção desse negócio. De novo, se eu conseguir... E aí a gente trouxe aqui alguns cases interessantes, que é, por exemplo, o propósito transformador do TED é esse. Né? Então, ideias que valem a pena serem espalhadas. E como ele faz isso? Através dos TED Talks. O Google, organizar a informação do mundo. E como ele faz isso? Ele traz para a gente o melhor buscador possível. A Singularity, impactar positivamente 1 bilhão de pessoas. Como eles fazem isso? Capacitando gente com os programas deles. O Dollar Shave Club. Vocês conhecem o Dollar Shave Club? Quem conhece? Não conhece. Conhece, Lucas? Hoje não fiz a barba, mas conheço. O Dollar Shave Club, gente, é uma startup que tem menos de 2 anos e ela já balançou o mercado americano, porque
Eu vi um empreendedor maluco que falou o seguinte: homem que é homem não precisa ficar com esses barbas, como fala? Testador, né? Testador não. Barbeador. Barbeador, né? Essas lâminas de barbear cheias de coisas, com luzinha, com zilhões de lâminas. Eu só preciso de um barbeador. E aí ele criou um clube de assinatura, você pagava $1 por mês, você recebia 30 barbeadores na sua casa. E aí, imagine se a Procter, que tem 70% de mercado dos Estados Unidos, da Gillette, se preocupou com um cara que estava fazendo isso na garagem da casa dele. O que vocês acham? Não, né? Bom, vai lá vender. Mas aí ele com o problema, né? A empresa grande não estava olhando para o cliente, porque para o homem que ir comprar barbeador é um negócio, ir comprar já é um negócio muito chato para homem e para mulher. E comprar barbeador, no caso específico de homem, é péssimo. Se você for comprar um vinho, alguma coisa ali que você vai olhar e tal, até que você fica mais feliz. Mas barbeador, tipo, é aquele negócio que você tem que comprar porque você tem que comprar. Então, se você estivesse olhando para o cliente, essa metodologia de clube de assinatura para esse tipo de produto faria bastante sentido, mas foi olhar para o concorrente, foi olhar para não sei quem, aí você perde o bonde da história. E quanto saiu a conta aí? Pois é, a conta saiu cara, porque a Procter ignorou, e aí em setembro do ano passado a Unilever falou: puxa, então já que está difícil de entrar no mercado americano, deixa eu comprar dólares, né? Pagou $1 bilhão por ela. E hoje o negócio está incomodando a Procter, aí depois a Procter também fez uma assinatura de Gillette. Mas em Gillette não, né? Gillette. Gillette, né? Bom. Que obviamente não vai dar certo igual esse, porque não tem jeito. Já perdeu. Bom, e aí, gente, eu vou só passar rapidamente. Então, esses são os atributos de scale. Depois, se vocês quiserem, a gente pode encaminhar esse conteúdo para vocês, está detalhado, sobre os componentes externos e internos de uma organização exponencial. E o bacana disso tudo é que, de fato, a gente está entendendo que o que importa agora, negócios novos, pessoas que estão empreendendo em organizações, tem que olhar sobre o olhar de como eu vou gerenciar a abundância de informações, fazendo com que o meu propósito seja muito claro e fazendo com que os atributos externos amparem o que a gente está criando para oferecer para essas pessoas. E como o Lucas bem disse, tudo começa atendendo a necessidade de alguém, criando um ganho para alguém. E aí você começa a modelar esse negócio. E eu acho que é um bom momento para a gente falar da WeWork agora, né, Lucas? Olha só que beleza esse gráfico. Bom, gente, isso aqui, valuation, não quer dizer nada. Então, do mesmo jeito que a Nokia valia 100 bi, hoje em dia não vale nada, isso tudo aqui está sujeito a mudanças. Mas o ponto é interessante ver como quem aplicou essa lógica de exponencialidade o mercado percebeu uma subida abrupta no valuation dessas empresas, né? Tem várias formas de explicar isso. A que eu gosto mais é o serviço de, entre aspas, helpdesk do Airbnb, né? O Airbnb tem milhões de clientes. Quando você tem um problema, você não liga no 0800 Airbnb, não sei o quê, não. Eles criaram uma maneira colaborativa que as próprias pessoas que são hóspedes ou que são hosts, eles se ajudam. Uma vez eu estava na reunião lá com vários diretores executivos lá do Itaú, eu falei: quantas vezes você vai fazer uma transação no Bankline e você não apela para o Google? E por que a gente não acaba com todo o saque, atendimento e tal e joga tudo para as pessoas, ou incentiva as pessoas a se ajudarem? Porque no final, imagina, um banco tem 50, 60 milhões de clientes, você vai imaginar que você não vai ter lá meia dúzia que vai saber fazer as transações, que sabe o seu Bankline mais que você? Então, essa lógica que eu acho que o Airbnb usa super bem, que as pessoas que são seus usuários, eles defendem a sua marca, eles se engajam com a sua marca e eles podem se ajudar, é uma lógica completamente transformadora, que, óbvio, se você for olhar do ponto de vista financeiro, você imaginaria que você ia cortar um custo enorme de um monte de gente fazendo atendimento. E óbvio que isso vai se refletir aqui, porque a empresa ela fica asset light, né? Então ela não tem muita gente, muito imóvel, ela não tem nada, ela tem uma marca muito forte, que as pessoas estão conectadas com essa marca, e aí do ponto de vista financeiro isso dá super certo, você tem pouco custo e receita infinita. Vamos pular um pouco para o nosso caso aqui, então, rapidinho para dar tempo da gente fazer as perguntas. Mas qual é o valuation da WeWork? Essas coisas a gente não pode falar, isso aí é tudo número da imprensa, né? Sai no jornal aí. E o que eu acho legal da WeWork nessa lista aqui é que a WeWork não é uma empresa igual 90% aqui de tecnologia pura, né? Na verdade, é uma empresa
que constrói comunidades que estão em um pedaço digital, mas na sua grande maioria em prédios mesmo, né? Então, já falei do Airbnb, vamos falar da WeWork. Olha esses números aqui, ó. Tem há 4 anos atrás, nem 4, 3,5, estava só nos Estados Unidos em 3 cidades, era Nova York, Washington e São Francisco. E tinha 9 prédios, 9, vai lá, coworkings. E agora, a gente vai terminar esse ano com mais de 200 prédios ao redor do mundo, em 50 cidades. E aí o ponto central que eu queria trazer com esse argumento aqui, isso aqui não é o Uber, o Airbnb, que você está em 50 cidades porque o cara baixou seu app. Isso aqui, para você estar na cidade, você tem que ir lá e construir um prédio, colocar um monte de gente legal funcionando junto com uma comunidade. Então, mais do que a tecnologia como enabler, isso aqui é um contraponto à tecnologia no sentido de a gente quer que a tecnologia sirva para aproximar as pessoas. Quando a Singularity fala que é impacto positivo, tem que ser positivo mesmo, porque só impacto não basta. Impacto pode ser negativo. Então, a ideia é que as pessoas trabalhando junto, perto, vão querer criar coisas interessantes e vão fazer o que elas gostam, né? Tipo o Do What You Love, que é o lema da empresa. No fundo, eu acho que é uma leitura muito correta dos fundadores aqui, que uma geração nova trouxe uma ideia que, na verdade, é transgeracional, de que as pessoas vão querer fazer o que elas gostam. E cada vez mais, com a máquina fazendo o que elas não gostam, que era, por exemplo, antigamente o homem tinha que gastava horas e horas no campo, não tinha opção, senão não conseguia comer. E depois teve que fazer isso com indústria. Não vai ter mais isso. Então a gente vai para um cenário de abundância que as pessoas cada vez mais vão precisar se conectar, se encontrar e fazer o que gostam. E com essa mensagem, essa empresa está indo super bem, porque ela cria espaços, né, ambientes para que as pessoas interajam, se conectem e façam o que gostam. E aí a linha do Network Effect, da exponencial, que é legal também, porque se você pensar, há menos de um ano a gente tinha 40 mil membros, agora a gente passou de 100 mil. Por quê? Porque cada membro novo que entra, ele puxa outras pessoas e cada um que você tem, não é que você perdeu um cliente para você ir atrás, pelo contrário, você ganhou um aliado que vai passar aquela mensagem para frente e vai fazer com que isso tenha um efeito exponencial. Eu vou pular aqui do Brasil, mas não, o Brasil a gente está abrindo agora, em julho, a gente vai ter aqui em São Paulo pelo menos 6 unidades e vai ter outras espalhadas pelas principais capitais super rápido. E a ideia é que a gente, com isso, consiga conectar vários empreendedores brasileiros com o mundo, conseguir criar várias comunidades super potentes e pujantes, que as pessoas estejam juntas se ajudando. E óbvio que um pedaço disso é o espaço físico, mas o principal é a energia, fazer as pessoas se encontrarem, é ter ambientes igual esse aqui de troca, de interação, que todo mundo vai sair desse evento hoje melhor do que chegou. Então a ideia de ter isso no lugar que você trabalha, a ideia é que você não vai trabalhar como um martírio, né? A palavra trabalho tem origem em tortura, né? Então imagina só, e tem gente que leva isso a sério até hoje. Então a gente acha o contrário, a gente acha que trabalho não deve ser tortura, deve ser um negócio que faz parte da sua identidade e o lugar que você está, com quem que você se conecta, tem tudo a ver com isso. Então não vou falar mais, que a gente já está estourado aqui no nosso combinado. Depois, quem quiser saber mais da WeWork e tal, a gente conversa. E agora a gente abre para perguntas aí, para falar de... não, mentira, eu vou abrir para pergunta já fazendo uma pergunta. Eu vou perguntar para a Bruna aqui. Igual ela falou... Deixa eu só falar uma coisa, gente, que eu acho importante antes. Vai. Ele não pode falar, mas eu vou falar. A WeWork, ela nasceu há 6 anos, tinha um valuation de 100 milhões de dólares e hoje ela está avaliada em 17 bilhões de dólares. É uma super organização exponencial. Nasceu como um coworkingzinho de pessoas excêntricas no Sorro, em Nova York. E aí, uma grande mudança do resto era que, ao invés de ficar naquele lugar, a empresa quis acompanhar os seus membros. Então, igual hoje, aqui no final, a gente veio acompanhar um membro. Então, é o DNA da empresa de ir junto com os membros. Mas eu ia fazer uma pergunta. Vocês estão lidando na Laje com várias empresas grandes. Eu passei um tempo grande também em uma empresa grande e vi lá dentro do Itaú com o Cubo, que tive a oportunidade de ser um dos que começou, como que a empresa está se transformando, e no caso específico do Itaú, acho que está se transformando do jeito certo para essa mentalidade. Lógico que não está tudo pronto. O que você andou vendo aí nas conversas da Laje com grandes empresas tentando se reinventar diante desse... Quando você conta o caso da Nokia lá, o que o pessoal sente, fala? Bom, a gente começou a entender que
A primeira coisa é que a gente, quando entra numa organização grande, as pessoas querem falar assim, a gente quer inovar, mas que diabos é inovar, né? Inovação pode ser qualquer coisa. E aí a gente começou a perceber que dentro de organizações lineares, tradicionais, que estão em fase de mudança, a gente pode apoiar em duas formas. A primeira é contribuir no desenvolvimento de uma cultura que pensa com esse olhar, e isso está ligado a capacitar as pessoas que ali dentro estão. Para além disso, contribuir no desenvolvimento de novos negócios e repensar produto, repensar serviço, sobre essa lógica com pequenos grupos, que pode ser feito dentro da organização e que também pode ser feito fora dela. Por exemplo, aproximando essas organizações, que é uma coisa que a WeWork faz de uma forma interessante, de organizações startups, né? Então, quão legal é eu, por exemplo, estar num business tradicional, como aço, como seguro, como banco, e trazer para perto de mim empresas que estão entendendo necessidades, features pontuais, que ao invés de desenvolver dentro do meu negócio, eu posso fazer isso apoiado, ou operando, ou investindo numa empresa pequena. Então, a gente tem atuado dessas duas formas, né? Tanto na cultura quanto na modelagem. Eu super concordo. Eu acho que para as startups também se conectarem com as empresas grandes, eu vivi isso muito lá no Cubo, faz sentido para os dois lados e é um caso clássico de ganha-ganha. Assim, junto você conseguiria fazer coisa que separado não. Ô Lucas, eu queria te fazer uma pergunta também. É muito curioso que, de fato, a gente olha muito a organização espacial, a gente pensa muito na tecnologia e como você cresce a partir dela. E a WeWork é o contrário disso, porque afinal você cria espaços físicos de convivência e está crescendo com isso. Me conta um pouquinho. Também tem a parte de um app que você se conecta com qualquer pessoa do mundo, mas, de novo, é o que eu falei. Às vezes, a questão física de estar próximo de quem que você encontra do espaço, isso te inspira, isso muda como você pensa e não deixa de ser um contraponto também. É aquele momento que você desliga o celular ali para realmente interagir, ficar perto das pessoas, né? Então, essa ideia de criar a comunidade, as pessoas se ajudarem, ela tem um elemento digital, tecnológico, mas no final, mais que nada, é um elemento humano. Então, acho que esse elemento humano que eu acho que diferencia a WeWork. E aí, vamos abrir para a plateia aí, ó. Prometi um brinde para quem fizer a primeira pergunta. Quer? Microfone para cá. Bom, e agora eu faço consultoria para empresas inovadoras desse novo mundo. O ponto uma das coisas que eu estou fazendo é uma startup e mais parecido com o caso da WeWork, que ela não é uma startup baseada em aplicativos, em tecnologia e tal. Ela é uma startup de bens de consumo, com uma ideia muito diferente, inovadora e, enfim, toda conectada com esse novo mundo, né? Como modelar e pensar e avaliar essa startup que é de bens de consumo, que é uma coisa que é totalmente fora de tudo que é exponencial, né, que é de tecnologia, e como pensar num modelo econômico-financeiro que isso funcione? Dollar Shave Club. Não tem nada de tecnologia ali. Mas o que? Assinatura? Não, é uma opção. Modelo. Olha para o cliente, não, assim, óbvio, não tem receita de bolo, mas só para falar que não é só o WeWork. O Dollar Shave Club, por exemplo, que a gente falou aqui, ele é zero tecnologia. Ele é experiência, ele é comodidade, enfim. Acho que seria um bom caso para pensar. Não foi uma boa resposta, né? Depois a gente conversa mais. Tá bom. Ali atrás, ó. Quando vocês falam de uma empresa de crescimento exponencial, a gente entende que isso vindo de uma startup, às vezes, isso não nasce no
longamente. Né? A maior dificuldade que se tem hoje no Brasil, é porque a gente não vem muito dessa cultura, é avaliar o ativo que a gente tem. Né? Numa empresa de crescimento social, você tem a necessidade de avaliar muito bem o seu ativo em relação a quanto vale para o usuário, qual é o potencial dele hoje, né? E qual que é também a possibilidade de avaliar o seu inventário. Né? Ou seja, hoje o ativo é dividido em os usuários da plataforma e também as sedes onde você divide o espaço. Como é que você faz essa avaliação? Quanto vale o usuário que está conectado e quanto vale o ponto que esses usuários se conectam? Foi claro a pergunta? Foi. Quer ir? Pode falar. Sinceramente, o importante aí para mim é só o usuário, porque na verdade a sede é importante para uma coisa. Uma vez eu estava numa conversa com o Marcel Teles e eles perguntaram assim: como é que vocês escolhem como é que vocês compram a empresa? Eu vejo quem que tem uma sede muito grande, que ali deve ter espaço para cortar custo. Então, assim, olhando para modelos mais tradicionais, né? Mas pensando no que a gente está falando aqui, estou vendo a Ana estava aqui também, se a empresa tiver uma conexão de marca, de identidade com o usuário, e aí não depende tanto do número, né? Olha só, a gente tem só 100 mil, é muito pouco, não tem nada a ver com os milhões de usuários no Google, no Facebook, e igual é uma empresa de um decacorn, assim, então aí depende o valor do que você vende, qual que é o nível de conexão com ele. A gente vende um negócio barato, trabalho para você, Office as a Service, no final é uma linha de custo alta de qualquer empresa, independente se ela vai trabalhar em espaço compartilhado ou no próprio espaço. Então, se você tiver um número não tão alto de usuários, mas que eles estão super engajados e no final o produto que você vende tem um valor alto, eu acho que aí você caminha, acho que é a lógica que não sei se justifica, mas que explica um pouco do valor alto lá no nosso caso. Então para avaliar isso que você falou, se você está vendendo um produto que é muito barato, aí você vai precisar de uma massa de usuários enorme. Se você estiver vendendo um negócio que é de graça, Google, Facebook, você precisa de seu critical maior ainda, você conseguir rentabilizar. Se você estiver vendendo um negócio que é caro, mas seus usuários estiverem muito conectados com a sua marca, acho que aí você consegue ter um valuation alto mesmo, sem ter tantos usuários assim, mas o ponto central é o engajamento, a relação do consumidor com a marca, né, que é a empresa. Assim. E no fim é uma questão de expectativa, né? Então, se a gente faz a avaliação sobre o olhar do usuário, a gente tem que entender o quanto esse usuário converte para nós em receita. E aí você faz uma projeção a valor. Mas qual é a projeção que vocês usam hoje? Boa aceitação aqui? Algumas métricas, eu diria, mas ainda não é nada muito claro. Você pode usar isso por múltiplo, você pode usar isso por fluxo de caixa contábil. No final, cara, o tamanho do seu múltiplo é a confiança do quão rápido você vai conseguir capturar aquilo. Você pode comparar com outros múltiplos e aí você vai ficar brigando, falando, cara, seu múltiplo é um múltiplo de tech ou um múltiplo de real estate, no nosso caso aqui. E aí você vai tentar argumentar. Eu acho muito dupla, O múltiplo da WeWork, ele não é um múltiplo de tech, tipo o Snapchat, que é 50, 60, mas ele não é um múltiplo de real estate também. Então, esse que é o ponto. Se você tiver uma empresa no setor tradicional, mas você acha que tem elementos de tech, aí você vai tentar jogar seu múltiplo pro Google e não pro seu setor, sei lá. E aí você consegue justificar.
Como que é feito esse onboarding, essa implementação de usabilidade? Eu sei que não é o foco da expertise de vocês, mas assim, vocês têm existe algum estudo, é feito algum teste de usabilidade, algum teste, algum service footprint, alguma coisa assim, antes de organizações exponenciais lançarem esses produtos no mercado? Ô, Júlia, né? Eu acho que o legal de tudo é pensar daqui para frente. Então, se a gente quer lançar uma organização que tem essa performance, começar com uma orientação de construção desse negócio a partir do design é uma ferramenta. E uma das coisas que a gente aprendeu, e eu acho que o Lucas deve ter feito isso também na vida dele, é que quando você parte da construção da necessidade de alguém para algum canal, você mapeia toda a lógica de jornada daquele usuário, quais são os pontos de contato que você gostaria de ter com ele, quais são as necessidades que você poderia atender, e aí daí nasceu um plano que eu estou chamando de blueprint, né? Que é como eu posso atender esses pontos de dor que foram identificados e a partir daí construir um negócio. O Airbnb foi fundado por designers, né? O Joe Giba, quando ele esteve lá no Cuba, ele falou com a gente que ele pegou os 18 pontos de fricção do momento que você queria achar um hotel até o momento que você ia embora. E aí ele foi tentando criar soluções que endereçassem cada um desses 18 pontos de solução. Mas eu acho que o mais importante é o seguinte, ele estava com um propósito genuíno do que ele queria fazer. E aí você lança o negócio. É óbvio que ele não conseguiu corrigir os 18 na primeira. Então, mas se você tiver esse elemento, tipo, o propósito é genuíno, você olhou de fato para a dor do seu usuário, e aí depois você testa, e daí você não precisa ficar fazendo muitos planos, põe na rua, e aí o usuário vai te dando feedback, você vai tentando aprender, e se o propósito fosse realmente genuíno, você de fato vai aprender com esse usuário a cada interação. Assim. Óbvio, você não vai conseguir resolver tudo, mas você vai caminhar para um processo muito melhor. E vocês trabalham assim? No nosso caso específico, a empresa, ela foi um dos fundadores é arquiteto. Então, teve um elemento central ali que foi menos de design e muito mais de entender o que as pessoas sentiam em cada tipo de ambiente e como que o ambiente interagia com as pessoas, assim. Mas eu não teve esse processo tão claro assim, de metodologia de design, igual no caso do Airbnb. Então é isso. Acabou. Obrigada, gente. Valeu, foi ótimo. Prazer. Obrigada. Gostou? Gostei demais.